Bom, galera, voltando. Tá vendo? Esse arquivo que foi baixado, aqui que tem o próprio Secredito. Pra gente saber onde que ele tá salvo, a gente vai abrir lá, passo do grupo, onde que tá salvo. A gente vai ter que sites, all, módulos, Secredito. Aí aqui dentro do Secredito a gente vai ter outra pasta, Secredito. Tá vendo até que tá escrito aqui, ó, copy here. Olha, aqui até explica o que a gente deve fazer. A gente abrir lá o site do Secredito e baixar e colar aqui dentro o código do Secredito. Ou seja, eu só vou dar uma extraída no Secredito para ver. Extrair o Secredito. A gente pode vir aqui agora, fechar o site, vou dar uma atualizada na página. Prontinho, agora a gente já tem o Secredito instalado. Aí, na configuração global de perfil, a gente pode definir algumas coisas. Por exemplo, o tema do Secredito, a gente pode ir lá baixar algum tema. Por exemplo, Secredito deixa você usar tema do Office 2003 ou 2007, se eu não me engano. É um bocado de coisa. Se vocês quiserem pesquisar melhor sobre o Secredito, pronto. Isso aqui é só pra vocês entenderem como que é o perfil do Secredito. Vamos lá agora tentar criar um tipo de conteúdo, um artigo. Tá vendo como ficou bem melhor da gente trabalhar agora? A gente pode formatar o que a gente quiser. A gente pode inserir um flash, a gente pode colocar uma imagem, a gente pode colocar até motion aqui dentro. Vocês estão vendo? Inclusive, deixa eu só mostrar uma coisa aqui pra vocês. Tutoriais. O Secredito, pra quem não sabe, documentos do Word são XML. O Secredito, quando você copia algo no seu computador, ele manda pro buffer. Só que ele não manda, não é só o texto que tem lá. Ele manda o XML envolvido por ele. Por exemplo, quando você cria alguma coisa no Word, ele vai copiar todas aquelas configurações do Word. Por exemplo, eu vou inserir aqui uma tabela, duas colunas mesmo, só dar uma alterada aqui no design dela, eu vou colocar assim, certo? Então, uma tabela bonitinha aqui, pá. Vou copiar esse código. E quando eu copiar ele no Secredito, ele vai copiar a tabela também. Vocês estão vendo? Em alguns desses editores, eles até permitem copiar a configuração, como o JCMS, se eu não me engano. Eu copiei igualzinho a configuração que está lá. Eu pensei que o Secredito até fazer isso. Eu tinha quase certeza que fazer. Pois é, não faz. Mas, vocês estão vendo o que ele pode fazer? Ele melhora como que você vai trabalhar com o computador. Como que você vai postar artigos, por exemplo, sem não postar do nada. Outra coisa um outro plugin que eu vou mostrar para vocês, que está até aqui no cronograma, é o IMCE. Para que ele serve? Fazer o upload de imagem. Por exemplo, se a gente tentar fazer um upload de uma imagem, aqui você vai pedir o URL. Com o IMCE, ele vai melhorar de como que a gente vai trabalhar isso. Vou só instalar aqui IMCE. Vendo, ele até explica aqui como que vai funcionar. Tá vendo? A gente pode navegar entre as imagens do próprio site da gente, ou a gente pode fazer download via browser, ou seja, a gente vai navegar e fazer download. Ele não requer nada, a gente só pode precisar ir lá, copiar o endereço, módulo, instalar módulo, cola, instala. Pronto, a gente ativa o IMCE, claro. Dá uma rodada no Chrome.
Vou tentar criar um artigo aqui novamente. Depois do IMCA ativo, se eu vier aqui, ó, imagem, ele ainda não ativou. Deixa eu verificar por quê. Módulos. Não sei. Deixa eu verificar permissões. Aqui, ó. Aqui no permissões a gente tem quem pode utilizar ele. No filtrar de text pode. Ah, tá, lembrei o que é. É uma configuração, na verdade não é a configuração do IMC, é a configuração do CK Editor. A gente vai lá em modos e procurar o CK Editor. Gente, desculpa eu estar esquecendo isso aí, mas a vida é assim. Configurações. E aqui a gente vai ter as configurações dos profiles. Deixa eu ver no Global Settings se vai dar para editar o que eu quero. Não, tem que ser lá mesmo. Eu vou escolher um perfil, por exemplo, pegar o perfil thread e o full HTML, que são os dois que são permitidos. Eu vou atualizar os dois. E aqui no File Browser Setting vai aparecer aqui, ó, por quem que eu vou fazer o upload da imagem, configuração da imagem, mais dialog. O CK Editor, o CK Finder, que é do CK Editor, eu não achei interessante, sinceramente. Por isso eu aconselho, vai lá e coloca o IMCE nesses 3 caixas aqui. Certo? Você fazer a imagem, link e flash. Você pode ir lá e escolher o IMCE, só as configurações. Lembrando que isso daqui é por profiles. Esse profile aqui era o Advanced. Que era o Full. A gente vai fazer a mesma coisa com o Advanced. IMCE, IMCE, IMCE e vamos dar uma salvada. Pronto, vou dar uma atualizada aqui no artigo. Pronto, se eu vier agora aqui tentar fazer o upload, tá vendo? Localizando o servidor. Isso daqui é do IMCE. Ele gerou essa tela aqui que permite a gente navegar no servidor. Vocês lembram daquela imagem que eu fiz o upload? Tá lá no servidor. Eu posso até criar uma pasta específica somente para isso. Se eu quiser, ele permite até você redimensionar, seria um arquivo, um bocado de coisa. Se você quiser fazer um upload de um arquivo, você vai aqui, ó, upload, seleciona o arquivo, vou escolher esses dois aqui. Eu ainda posso escolher o tipo de arquivo de acordo com aquela imagem style que eu expliquei mais cedo. Por exemplo, eu vou escolher aqui médio e vou fazer o upload. Ou seja, eu já posso carregar o arquivo do jeito que eu quiser. Vou selecionar ele lá, pode fechar aqui, ele já vai estar configurado. Se eu quiser eu dou 2 cliques nele e vai estar aqui no servidor. Eu posso dar OK. Como eu cortei ele cortou a imagem. Porque a imagem lá era branca, mas cortou a imagem. Deixa eu pegar outra imagem que fica melhor de vocês entenderem. Eu tô com medo de vocês verem aqui no meu computador, que só tem mensagem no meu computador. Por exemplo... Aqui, ó, essa imagem é bacana. Eu vou colocar ela aqui em médio. Fiz o upload. Tá vendo? Ela tá no tamanho médio. Se eu quiser ser no tamanho largo, selecionar ela aqui de novo. Aqui. Vocês estão vendo que eu tenho ela aqui de vários tamanhos, de acordo com o upload que eu faço. Depois que eu fiz isso, eu posso selecionar ela, dar um OK e ela vai aparecer aqui. Tá vendo? Como ficou melhor de fazer o upload, para não precisar complicar como que o usuário vai ter que postar no seu próprio site. Apesar de que no nosso desenvolvimento da rede social não vai ser muito legal, isso não vai interferir muito, porque a gente pode até criar
um editor desse pra gente mesmo, mas se a gente for trabalhar com site de empresas, se a gente for fazer um site, eles vão querer alguma coisa do tipo eles precisarem trabalhar, porque eles não precisam trabalhar no próprio código-fonte, certo? Voltando à programação. Path Out. Esse Path Out é quando a gente cria um quadro de conteúdo. Quando a gente cria esses conteúdos, eles geralmente é numerado por número. O Path Out ajuda, ao invés da gente colocar por número, ele vai colocar por título do artigo. Por exemplo, se a gente tem uma view que lista artigos. Desculpa. A gente tem uma view que lista artigos. Se a gente não tiver o path alto, provavelmente ele vai colocar artigo, /1, artigo, /2, /3, etc. Com path alto, ele vai colocar o nome do artigo, por exemplo, nome 1, nome 2, nome 3. Isso inclusive é mostrado naquele outro vídeo daquele outro cara que foi postado. O caminho do path alto é esse aqui, Drupal path alto. Se vocês quiserem instalar. Aqui até mostra um exemplo de como que ele trabalha. Uma sinalzinha. Tá vendo que aqui tem esse artigo, hello world. Eu troco o nome do número que seria do hello world e coloco o título dele, que é hello world. Certo? Se vocês quiserem dar uma instalada nele. Aqui, ó. Aqui explica, por exemplo, você tinha Node 1, 2, 3. Ele troca esse Node 1, 2, 3 por exemplo, categoria mais Node Title. Fica bem melhor da pessoa visualizar o conteúdo do seu site, não ficar aqueles URL feio. Da pessoa visualizar mesmo, questão de estética. E também isso daí foi explicado naquele outro vídeo, então não vou me aprofundar nisso. Os fields eu já expliquei. O text format, o PHP code. Muitas vezes a gente tem necessidade de criar alguma coisa que envolve código PHP, porque a gente precisa ter mais controle das coisas. Por exemplo, vocês lembram lá da minha página que eu criei, do meu blog que eu criei, que tinha um PHP? Bem, a gente também pode fazer aquilo. A gente vai lá em módulos. E aqui tem um módulo que chama PHP Filter. Ele por default é desativado, a gente vai ativar ele. Vou rodar o Chrome novamente. PHP. Já dá para selecionar. Eu vou aqui dentro em Permissions. Aqui tem uma coisa interessante, que é referente a isso daqui, ó. Vocês estão vendo que, por enquanto, ó, utilizar o PHP Editor, nenhum usuário ainda pode utilizar ele. De acordo com a classe de usuário que a gente criar, a gente pode permitir ou não a utilização do CK Editor. Desculpa, gente, do PHP Filter. Por exemplo, eu posso deixar somente o administrador, quem for do tipo administrador, utilizar código PHP. Que na minha opinião é o mais certo. Você não pode deixar só para um usuário autenticado utilizar qualquer código PHP. Não, a gente deixa lá só administrador, dá uma salvada nas permissões. Agora a gente vai testar lá. Criar um novo artigo. Pronto, agora aqui ó, text format. Tá vendo aparecer PHP code? Deixa eu colocar uma coisa aqui bem bacana. Lembrando que vocês
precisam colocar o PHP. Tem muita gente que coloca abre a estrutura PHP apenas com isso daqui do PHP. A gente precisa colocar o próprio PHP, senão não vai funcionar, viu gente? Pronto, já está na minha front page, vou dar essa salvada. Front page. Pronto, hello world, tá vendo? Isso daqui foi feito em PHP. E esse mesmo PHP filter, além de eu utilizar aqui no artigo, eu posso utilizar no bloco. Para mim, eu acho mais interessante a utilização no bloco. Ou seja, eu posso pegar alguma coisa de algum bloco e editar do jeito que eu quiser. Posso pegar dados do banco de dados, interagir com alguma API, por exemplo. Eu posso ter o controle que eu quiser. Continuando. Pessoas e permissões. Essa é uma parte bem interessante do Drupal, que é como a gente vai tratar nossos usuários dentro do sistema. Primeira coisa, pessoas. Se a gente quiser criar algum tipo específico de pessoas, a gente vai em Configuration, Pessoas, clica aqui, ó, Account Settings, e aqui a gente vai informar o nome de quem que a gente quer criar. Por exemplo, simples. Desculpa gente, não é isso que eu ia mostrar não. Primeiro a gente vai vir aqui em Pessoas, Permissions, Roles. Tá vendo que a gente tem 3 categorias de usuário aqui? Que é o usuário anônimo, o usuário autentificado e o usuário administrador. O usuário anônimo é quem ainda não logou no sistema, o autentificado é quem logou no sistema e o administrador é quem tem controle total do sistema. Mas se a gente quiser criar um próprio usuário pra gente, a gente pode vir aqui e informar o nome dele e adicionar essa regra. Aí vai ser uma categoria de usuário. Nessa categoria de usuário, a gente vai aqui, Edit Permissions. A gente pode editar o que essa pessoa pode fazer. Por exemplo, ela pode acessar o CK Editor, ela pode usar o filtro PHP, ela pode usar o filtro HTML, ela pode usar o IMCE, ela pode utilizar administrar imagens, menus. A gente pode criar um tipo de usuário de modo a o usuário satisfazer o que a gente quiser. Por exemplo, deixa eu mostrar o meu que já está pronto aqui, ó. Localhost, câmera. Nele eu tenho 2 tipos de usuário. Eu tenho o meu que é administrador. Deixa eu dar um logout aqui. Eu tenho teste. Ah tá, ele deu um erro aqui por causa do PHP que eu utilizei aquela hora. Mas resumidamente, vocês estão vendo que minha barra daqui de cima sumiu? Sumiu justamente por isso. Eu tirei isso das configurações desse tipo de usuário. Que não é do tipo de usuário administrador. Deixa eu mostrar para vocês lá. Deixa eu ver aqui, ó. Pessoas. Vocês estão vendo aqui, ó. Esse teste ele é do tipo Simple User. Simple User. Nele, a maioria das coisas está desmarcada. Raramente vocês veem isso daqui, por exemplo. Ele vai comentários. Ele pode editar seus próprios comentários. Eu dou acesso a ele ao Full HTML. Deixa ele publicar conteúdo.